a voz com que eu estou a falar com eles, como já é do Son Goku, não me pede. Pá, às vezes tens um ou outro que diz: epá, faz lá um Kamehameha. Obviamente que no meio do supermercado não vou fazer um Kamehameha. Até porque Mas seria perigoso. seria um bocadinho, porque até apanhava se calhar outro manancial de fãs que dizia: o Son Goku, estou a ouvir o Son Goku no corredor das frutas. Agora silêncio que eu vou cantar um fado. Era uma voz, e que voz, versátil e inconfundível. Henrique Feist deu voz a algumas das personagens mais icónicas da animação em Portugal. Sangoku, de Dragon Ball, o monstro da Bela e do Monstro, a voz cantada de Olaf, de Frozen, entre outros, entre muitos outros. De vilões a heróis, de príncipes a guerreiros, Henrique faz da voz instrumento para nos fazer rir, recordar e até cantar ao longo de décadas. O meu nome é Tomás Delfim, era uma voz. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, muito obrigado por te juntares a mim, não só Obrigado, em voz. Obrigado pela tua introdução. Senti-me velho, mas está bem. Não é experiência. É experiência. É. Pronto, obrigado por estar aqui Obrigado, em voz e não só em carne e osso também, fio ao cabo. E sem ser em banda desenhada, vivo como sem um ser ser em humano. banda desenhada. Vou começar pelo início. Diz. Portugal parava para ver os famosos episódios de Dragon Ball. Sim. O que é que está por trás, o que é que está assim na origem do sucesso, para este sucesso? Porque ao fim e ao cabo... Olha, várias coisas. Eu acho que já deveria haver em Portugal, com certeza, um nicho dos fãs da manga. Que não passava muito em Portugal, como tu sabes, mas eu acho que, como se apanhava vindo de outros países, essas bandas desenhadas da manga, eu acho que já havia um nicho pronto para receber o Dragon Ball. Depois à parte disso, o Dragon Ball e o Dragon Ball Z, já não achei tanto o GT, quanto a mim estavam muitíssimo bem escritos, no sentido de que a continuidade que tu tinhas no Dragon Ball, episódio após episódio, no sentido de que se tu perdesses um episódio ou 2 episódios e depois retomasses a série, o mais provável é que se calhar já não te conseguias localizar muito bem, porque nesses 2 episódios que tu perdeste já se passaram muitas coisas. E esse aspecto tipo telenovela que o Dragon Ball tinha, porque no fundo aquilo era sequencial, não é? Portanto, foi isso que eu gostei, porque enquanto pessoas de teatro, esta noção que tu tens, um personagem que te atravessa 100 e muitos episódios, mas que não são episódios avulsos, esses 190 episódios vão contando a história toda, não são aqueles típicos episódios avulsos de banda desenhada, que no episódio 1 acontece uma coisa, depois se vires o episódio 4, mas não tiveres visto o 3, não interessa, porque são episódios avulsos. O que eu gostava no Dragon Ball era a continuidade da série. O tópico era este, e esse tópico vai-te e acompanha-te o Dragon Ball todo. E isso eu gostava muito, porque enquanto ator força-te a manter uma coerência no personagem que te tem que atravessar a série toda, porque a história está sempre lá. As histórias não vão mudando episódio a episódio. E, portanto, tu consegues construir um personagem com muito mais coerência, muito mais sumo, muito mais nuances, muito mais sangue, muito mais vida, do que se fossem episódios avulsos. E depois, acho que há aquela a parte que toda a gente sabe, que era o facto de que muitas vezes o boneco continuava a mexer a boca e nós já não tínhamos texto nenhum para dizer. Sim. E por uma questão nossa enquanto dobradores,
Nós é que decidimos, se a boca dele estiver a abrir e já não tivermos texto, vamos inventar. Era improviso. Portanto, muitas das coisas que aconteceram eram improviso. E eu acho que ganhámos outro público, ou seja, tinhas o público realmente nicho manga, mas depois ganhámos outro público porque tornámos aquilo mais acessível pelas bacuradas e patochadas que nós íamos dizendo naqueles improvisos. Portanto, eu acho que ainda conseguimos abrir mais o leque de público do Dragon Ball, que não só aqueles fãs das bandas desenhadas da manga, que eram aqueles com quem tu contarias logo à partida. Portanto, eu acho que o que nós fizemos foi acabámos por abrir o Dragon Ball a um universo muito mais amplo do que ele era. Lembras-te de algumas dessas? Eu tenho aqui algumas. Opa, sabes que eu muitas vezes tenho que ir ao YouTube ver as pérolas do Dragon Ball, porque há umas que não me lembrava de todo. Queres que eu te diga algumas? Opa, eu lembro que houve uma que era, até levei uma descompostura da SIC na altura, porque quando eu disse Miss Portugal 97. Exato, era uma das que eu tenho aqui. E isso levei uma descompostura da SIC por ter feito isso, mas lá está, aquilo foi jocoso, porque toda a gente sabe que a Miss Portugal, seja de 96, seja de 97, 98, 99, whatever, não é um monstro. Portanto, aquilo foi uma brincadeira. Claro. Lembro-me de um também que está nas pérolas muitas vezes, que é o Silêncio, que eu agora vou cantar um fado. Exatamente. E depois não me lembro, porque lá está, porque eram situações tão espontâneas e não programadas e planeadas. Que não, há muitos que não me lembro. Eu, se calhar, quando ouvir, digo, lembro-me. E depois há outros que eu ouço. Se calhar há outros que tu ouves e já nem me lembrava disto. Nem me lembrava, esquece, nem. De todo. E quando chegavas a casa, ainda tinhas, depois de um dia de trabalho, ainda tinhas disposição para acompanhar? Vias o episódio na televisão? Tinha, porque a mentalidade de quem vê depois é outra de quem está a trabalhar em estúdio no episódio, percebes? Ou seja, a mentalidade do ator que vai fazer a dobragem para o estúdio não é a mesma mentalidade que o gajo que se senta no sofá e depois vai ver a banda desenhada. E isso eu gostava de ver, lá está, precisamente pelas razões que te dissera, que era a continuidade da história. Era isso que eu gostava muito de ver. Portanto, tu eras um fiel acompanhante Posso-te da saga. dizer que sim. Do GT não. Ok. Do GT não acompanhei o GT, sou sincero. Eu não gostava muito do GT. Aliás, a que eu mais gostava era o Z. O que eu mais gostei foi o Dragon Ball Z. Uhum. Gostei do Dragon Ball, obviamente. Que ao fim e ao cabo o Z é aquele que mais tem o carinho, se calhar. Eu acho que sim. Acho que era o mais dinâmico. E depois tinha aquelas lutas todas dos guerreiros e por aí fora. Portanto, era bastante dinâmico. Era mais longo que o Dragon Ball. Tinha mais episódios que o próprio Dragon Ball. Tinha mais personagens que o Dragon Ball. E eu achava muito mais sumarento, com muito mais sumo, o Z. O GT não me tocava nem arrefecia. O GT parecia-me uma coisa que era fazer por fazer. Uhum. Não tinha, quanto a mim, não tinha o sumo que tinha o Dragon Ball e o Dragon Ball Z. Tu disseste numa entrevista que a voz do Son Goku é a tua própria voz. Sim. De que forma é que a personagem te acompanhava no dia-a-dia? Acompanha sempre, é inevitável, porque mesmo hoje em dia, quando falo ou estou no supermercado, num restaurante, a tomar café, o que seja, pode haver alguém que diga: olha, peço desculpa estar uma sala, mas eu estava a ouvi-lo falar, você é a voz do Son Goku, não é? Pronto, eu digo sim, mas o mais curioso é que... E pedem-te para dizeres alguma coisa? Não, porque eu já falei com ela, porque já me toparam já pela voz, ou seja, a voz com que eu estou a falar com eles, como já é do Son Goku, não me pede... às vezes tens um ou outro que diz, faz lá um Kamehameha. Obviamente que no meio do supermercado não vou fazer um Kamehameha. Até mas seria perigoso. Seria um bocadinho, porque até apanhava se calhar outro manancial de fãs que dizia: o Son Goku, estou a ouvir o Son Goku no corredor das frutas. Não ia dar. Mas a opção foi... Quando nós começámos a gravar, a única coisa que nos disseram foi que o Son Goku atravessava os episódios todos.
Pronto, isso era a única diretiva que nós tínhamos, ou seja, nós não sabíamos se o Coraçãozinho de Satã ou o Piccolo ia fazer os episódios todos, se o Son Gohan ia fazer os episódios todos, se o Trunks ia fazer... Nós não tínhamos isso, porque nós recebíamos o Dragon Ball de 5 em 5 episódios. Portanto, era muito difícil ter uma antevisão de, ok, quem é que vai perdurar durante a série? Não nos conseguiam dizer isso no estúdio. Portanto, como a única personagem que eu sabia que atravessava a série toda era o Son Goku, a opção de fazer com a minha voz foi uma defesa minha, porque eu não deixava de estar a trabalhar em teatro, não deixava de estar a fazer espetáculos à noite, e pensei, eu tenho que me defender de alguma forma, porque eu daqui vou para o teatro cantar. Ou seja, não posso, peço desculpa a expressão, lixar a minha voz de tal forma que depois não consiga cantar à noite. E se visto ser um personagem que vai ser muito taxativo vocalmente, porque atravessa os episódios todos, tem muitas lutas e por aí fora, faço com a minha voz para também não haver um desgaste muito grande. Quando é que eu... Desculpem a expressão. Quando é que eu me lixei? Quando faço o Son Gohan e o Trunks, que também atravessavam os episódios todos e que também lutavam. Claro. Muito. E aí já tive que ir para outras vozes e era muito cansativo. E era mesmo para aí que eu ia te perguntar agora, porque tu fizeste várias personagens naquela altura. Eram muito poucas pessoas a fazer várias personagens. Éramos pouquíssimos. Como é que... Era isso que tu quis falar agora. Como é que era essa gestão das personalidades de... Era difícil, cada tanto que eu personagem? não fazia muitos dos personagens avulsos. Não fazia muitos. Precisamente porque, como já havia o Son Goku, o Son Gohan, o Trunks, e ainda fiz o General Blue, ainda fiz um mau, que era um lilás, que era o chefe dos guerreiros das forças especiais, ou o que era. Portanto, ainda fui fazendo um ou outro. Fiz um deus, eu não me lembro se era do planeta Namek ou o que era, mas eu sei que fiz um que tinha uma voz assim. Mas não lembro qual era o personagem. Epá, mas depois, por questões óbvias, é claro que não fazia muitos dos avulsos. Isso eram entregues àqueles que tinham personagens mais secundárias. Sim, já era muita sobrecarga. E porque senão já era muita sobrecarga. Já seria muita sobrecarga. E já não tinha vozes para inventar também. Claro. No fundo tens um leque limitado. Opa, eu acho que todos, é assim, Toda a gente tem. todos nós temos. Chega a um ponto que tu já não tens muito sítio para onde ir. Ainda por cima, se tu passas, imagina que tu passas um episódio que tenha 23 minutos, em que 17 minutos é o Son Goku Claro. e o Son Gohan. Imagina. E depois vais ter que dizer uma frase, epá, nem que seja Olá, cá estou eu. O só teres passado já 17 minutos a marcar com o Son Goku e o Son Gohan, epá, às vezes não era prudente estares a dizer uma frase durante 5 segundos só para dizer olá, cá estou eu. Era preferível entregares isso a outra pessoa do que estares tu a comprometeres o teu trabalho só para dizeres olá, cá estou eu, no sentido de isto é o gajo que faz o Son Goku. Portanto, é do tipo, não vamos comprometer Sim. só por causa de uma frase. Mas esse leque limitado também faz parte da magia do próprio dobrador, no sentido em que a voz como o instrumento eu pelo menos acho maravilhoso quando estou a assistir a algum filme ou série com dobradores portugueses, por exemplo, e reparo numa personagem que penso, epá, não tem nada a ver com a outra personagem que ele faz. Não, mas eu já tinha isso com o Son Goku, o Son Gohan e o Trunks. Ou seja, Sim. um dos meus maiores desafios e um dos meus maiores desejos era que as pessoas não percebessem que destes três, porque são protagonistas, era a mesma pessoa. Ou seja, só para mim isso era ganho. Se eu conseguisse isso, porque tens três protagonistas. Claro. Son Goku, Ainda por cima Son são Gohan, protagonistas. Trunks. E o meu desejo era, ok, eu não quero que percebam que sou eu que faço as três. Ou seja, para mim esse desafio punha-se nesses três e não ser reconhecido nos avulsos. Estou a fazer sentido. O que eu não queria era comprometer um avulso por causa destes três, percebes? Portanto, para mim o mais importante é, não quero que percebam que o Son Goku é o Son Gohan e o Trunks. Epá, obviamente que há uma pessoa ou outra que nota, porque uma coisa há na tua voz que tu não consegues disfarçar, por muito que tu tentes, é o timbre. Claro. Tu podes ir para coisas mais agudas, para coisas mais graves, para coisas mais roucas, para coisas mais leves. Mas o teu timbre é muito característico. É próprio. Muito Claro. característico. E às vezes o timbre é o que te acaba por dar o flanco. É tipo, ok, já percebi quem é. Vamos
agora para a nossa primeira rúbrica, Uhum. que nada mais é que é fazer aqui uma espécie de parênteses do nosso querido Sagonku e vamos revisitar aqui algumas personagens. Ok. Como eu disse na introdução, fizeste, entre outras personagens, fizeste o monstro, Sim, fiz fizeste muitas coisas da Disney, da DreamWorks. a voz cantada do Olaf, que por acaso Sim. era uma que eu não sabia que eras tu. Ainda bem, Que eu não sabia. ainda bem. Eu vi o filme já há alguns anos e entretanto Sempre quis soprar um dente de leão. Não sabias? Ok. não sabia. E já te adiantaste, que eu ia-te pedir para dares aí uma palhinha de Olha, já Olaf. dei. E além do Olaf, Uhum. isto se calhar por num ponto de vista de cultura geral que entretanto se expandiu, mas que eu não sabia até começar a ser quase senso comum, que Henrique Feist era a voz dos genéricos de Pokémon. Era da voz Outro- do tema, sim, do tema principal do Pokémon. Sim, Sim, o primeiro. sim. E aquele que, outro anime que se popularizou cá em grande força e até hoje, ainda é uma saga que continua. Uhum. Ainda te lembras? Não, eu só gravei. Tu sabes uma coisa? Meia culpa, eu nunca vi o Pokémon. Nunca viste o Nunca, Pokémon? nunca. O CD foi parar ao estúdio, porque no estúdio onde gravávamos o Dragon Ball também se fazia isso, coisas musicais, portanto, e fazíamos séries musicais também nesse estúdio. Portanto, o CD do Pokémon, porque não era naquele estúdio que era gravado o Pokémon. Uhum. Nós não gravámos naquele estúdio, não era aí que era gravado o Pokémon. Mas por acaso o CD dos Pokémon foi parar àquele estúdio e pediram-me a mim para fazer a direção musical, para fazer a letra em português. Também fizeste a letra. Também fiz a letra em português. E Tu para tens todo arranjar um leque de legado que não estás a cantores. par. Hã? Tens todo um legado que não estás a par. Quase. É sério, quase, quase. Mas eu acho, não havia, aquilo vinha, portanto, em inglês, não estava traduzido ainda para português. Epá, e como sou cantor e é tal coisa, nós também temos uma noção do que é mais fácil cantar, quais são as vogais que são mais fáceis de cantar. Pronto, traduzi esse Pokémon. E foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Também éramos só 5 que fizemos esse CD. A sério? Era eu, o Ricardo Spínola, o Ricardo Afonso, que depois, entretanto, foi para a Inglaterra, para o West End de Londres, fazer musicais Uhum. e agora está cá em Portugal outra vez. A Wanda Stewart Ok. e a Ana. Ai, Ana, desculpa, não me lembro do teu apelido. E a Ana, éramos só 5 pessoas é que gravaram o CD dos Pokémon. Eu, Ricardo, Wanda e Ana. Incrível. Já me deste o Olaf e vou-te pedir, e adiantaste, vou-te pedir o monstro. O monstro era uma voz mais grave, mas depois esta voz levou ainda um efeito Monstruoso. monstruoso. Há uma coisa muito estranha no monstro que eu até questionei quando dobrei o monstro, que era o monstro só tinha uma canção de. Epá, era só 20 segundos que ele cantava no filme. O resto era só diálogo, porque a maioria das canções é a Belle e os restantes personagens. O monstro não tem. Só tinha mesmo. E o que era muito estranho, o que eu achara muito estranho quando gravei o monstro, é que eu fui chamado só para fazer a parte cantada do monstro. Eu fui fazer a audição para a parte cantada do monstro. Certo. E a parte cantada do monstro, porque visto que o monstro, na prática, o monstro é um príncipe novo, que é jovem. O que é que acontece? No filme, quando ele cantava no americano, a voz dele era muito jovial. E eu lembro que me pediram para fazer isso, quando a audição, até me lembro do olho para mim, com aquele olhar, parará, tira, tá, tá, tá. Era uma coisa assim que eu tinha que cantar. E com a voz jovem, o que não me fazia sentido, porque depois, quando falava, tinha de falar aqui. Ok. E a mim não me fazia sentido, mas fiz, porque nós somos dirigidos e temos as diretivas vindas da América e temos de cumprir, ponto final parágrafo, mas é a única coisa que eu fiquei sempre com a pulga atrás da orelha no monstro, epá, não me faz sentido um personagem que quando fala aqui, muito grave. E depois quando canta tinha que ter aquele olho para mim, com aquele olhar, Eram duas personalidades. para dar aquele jovem. E posso-te dizer que eu é que pedi ao estúdio para fazer a audição para a parte falada, porque
o estúdio já tinha o seu leque de atores que já estavam prontos para fazer o casting para a parte falada do monstro, e eu é que pedi ao estúdio, vou-vos pedir uma coisa, que é o seguinte: se eu for aceito para ficar com o monstro cantado, eu só venho trabalhar 20 segundos. Porque a canção que eu canto, o momento que eu canto, tem 20 segundos. Posso fazer a audição falada para o monstro. Mas já temos aqui os atores. E eu sei, mas o não está sempre garantido. Portanto, deixam-me fazer a parte falada, pronto, e deixaram-me fazer o teste, então, da parte falada do monstro, um bocado renitentes, mas o facto é que acabei por fazer o teste e acabei por ficar também com a parte falada do monstro. Epá, que gostei muito. Não é que eu não... Atenção, isto não tem a ver com tu não negas trabalho, nem cospes no prato que te, põe, que te dá emprego, não é? Mas eu só me fazia a confissão epá, eu só venho aqui cantar 20 segundos. Quando isto tem 1 hora e um quarto. Claro. Deixa-me cá. O não está sempre Tentar garantido. render. O não está garantido. Portanto, deixa-me cá só pedir, deixa-me fazer o teste falado. Pronto, e na América mandaram depois o teste e eu fiquei muito, muito contentito. Agora, pronto, no caso do monstro fizeste a voz falada e a voz cantada, mas há variedíssimos casos, não só tu, vários dobradores que têm outras pessoas a fazer as partes cantadas. Como é que é feita essa gestão quando não é uma pessoa, ou seja, eu, dobrador, estou a fazer a parte falada de uma Exato, personagem e depois e outra pessoa vem está a outra fazer a pessoa a parte fazer cantada. a minha voz, a minha suposta voz, a cantar. São diretivas da América. Não temos como. Se a América manda que são 2 personagens, não temos como. E aí já depois depende dos diretores de castings arranjarem vozes que se assemelhem minimamente uma à outra. Senão causa porque ruído. senão causa ruído. Olha, eu posso dar um exemplo de que quando gravei o Príncipe do Egito, quando fiz o casting para o Príncipe do Egito, que também foi com o Ricardo Spínola, porque o Ricardo Spínola, portanto, o Tartaruga Genial do Dragon Ball e o Dragon Sim. Ball Z, o Tartaruga Genial e muitos outros, o Freezer e o Dragão. Eu fui chamado para fazer o teste cantado para a parte do Moisés. O Ricardo foi chamado para fazer o parte cantada do Ramsés. Certo. Pronto. E quando fizemos o Ramsés no original americano, é o Ralph Fiennes, e o Ralph Fiennes é que faz a parte falada Não sabia. e cantada. Ele faz as duas. Ora, o que é que acontece? Quando tu fazes o casting em Portugal, fazes a mesma coisa que o Ralph, ou seja, o ator que fizer o casting faz também casting para falado e cantado, porque se o Ralph Fiennes é que fez os dois, Certo. o ator da Alemanha, da França, de Espanha, de Portugal, é o mesmo critério. Curiosamente, o Moisés, a parte falada, não era o mesmo gajo que fazia a parte cantada. Ora bem, o que é que aconteceu? Eu fiz o teste para o Moisés cantado, o Diogo Infante fez o teste para o Moisés falado e o Ricardo fez o teste para o Ramsés. E eu lembro que depois lá no estúdio nós dissemos: ouçam, deixem ficar assim as audições, mas vamos pedir uma coisa, que é: deixem-me, eu, Henrique, fazer também o teste para o Ramsés, porque eu acho que eu tenho muito mais a ver com o Ramsés. E o Ricardo faz o teste para o Moisés, ou seja, invertemos a razão pela qual nós tínhamos sido chamados. Sim. E o Ricardo faz o teste também cantado para o Moisés e eu faço o teste falado e cantado para o Ramsés. Curiosamente, ficamos com esses. Engraçado. Ou seja, eu fico com o Ramsés falado e cantado e o Ricardo fica com o Moisés cantado e o Diogo Infante com o Moisés falado. Agora, lá está, tu tens aqui... Ou seja, já vem da América este critério, em que tens 2 protagonistas. Certo. Um faz o papel todo, o outro divide o papel. São critérios. E quando vêm para os outros países, tem que ser igual. Não há Agora, hipótese. não sei se no monstro, isto sou sincero, não sei se no monstro da Bela e o Monstro, o gajo que dobrava a parte falada ser o mesmo que fazia a cantada. Não sei. Porque, como te digo, eu fui chamado para o teste cantado do monstro e não para o falado. Uhum. Portanto, não sei à partida se o original eram 2 vozes ou não. Sei que a América disse que o Henrique faz as duas, falado e cantado. E isso até hoje continua a ser dessa maneira. Continua a ser dessa maneira, que eu saiba até hoje, continua a ser assim. Bem, como nós ouvimos, o teu leque de vozes é vasto, é inegável. Filmes e séries de épocas diferentes.
sentes que de alguma forma marcaste diferentes gerações? Houve, só sinto, eu ainda ontem recebi no correio uma coisa registada de um boneco do Dragon Ball, do Son Goku, que me pediram para assinar e mandar de volta pelo correio. Portanto, E que já é uma coisa do final de 90. exato, era isso que eu te ia dizer. É que é preciso ver uma coisa. Nós começamos a gravar o Dragon Ball em 95. Certo. Estamos em 2025. Ok? São Passaram 30 30 anos. A pessoa que me mandou a figura para assinar tem 22. Ou seja, nem era nascida quando nós começámos a gravar o Dragon Ball. E partindo do pressuposto que essa pessoa tem 22, também não vamos pensar que ele viu o Dragon Ball com 2 anos. Claro. Vamos pensar que ele começou a ver o Dragon Ball se calhar com 8. 6, 7, 8. Exatamente, ou seja, estás em 2016, 2017. Isto foi gravado em 95. E em 2016, 2017 estás a apanhar uma geração que nem era nascida, completamente nova. Portanto, para mim o Dragon Ball acaba por ser o meu poço de excelência, por assim dizer, que é, como é que eu apanho ainda gerações putos de 8, 10 anos que dizem, olha, e eu penso, portanto, tu nasceste muitos anos depois de eu estar a gravar isto. Muitos anos depois. E o facto é que o Dragon Ball continua a ter sucesso hoje. Hoje continua a ter sucesso com as novas gerações. E continua a ter o mesmo impacto que tinha. Se bem que há uma coisa interessante no Dragon Ball, quando nós gravámos, que nós apercebemos-nos, apanhavas muitas idades. Porque nós disseram-nos assim. Já naquela altura. Porque nos diziam, as universidades paravam e por aí fora. E eu começava a pensar, as universidades, então, mas o quê? 19, 20 anos? E depois tinha pessoas de 10, 12 que também viam. E eu, mas isto apanha realmente um leque de uma faixa etária enorme. Porque depois também tinha amigos de 30 e poucos anos, 30 e tal anos, que viam o Dragon Ball. E eu, portanto, este Dragon Ball apanha dos 8 aos 15, aos 20, aos 30, aos 35, apanha uma faixa etária muito, muito grande. E volto a dizer, acho que é por causa da continuidade que a história tinha. Prendia-te de outra forma. Já agora, falando de hoje, das gerações de hoje, tu uma vez numa entrevista disseste que não podiam apalhaçar demasiado as vozes, porque as crianças são um público bastante exigente. Sentes que este padrão ainda acontece hoje? Não estou a pensar necessariamente em alguém que comece a ver Dragon Ball hoje, mas com outros desenhos animados. Acho que existe, porque as crianças continuam. As crianças são nós até dizemos, quando existe bullying e por aí fora nas escolas, nós dizemos que as crianças são as piores umas para as outras, porque há uma ingenuidade e que eles não têm filtro. As crianças, até certa idade, como é óbvio, e depois também depende da criança, não têm filtro. E são espertas e são inteligentes. Ou seja, há bonecos que, sim, tu podes apalhaçar porque o próprio boneco sugere-te isso e aparece assim, apalhaçado. Mas depois há outros que tu tens que mantê-los humanos. Que é para que, se houver algum expoente de comédia ou de drama e por aí fora, se o teu personagem for humano, isso chega-te muito mais depressa e muito mais credivelmente ao público do que se tu estiveres a apalhaçar uma emoção dramática. Porque não deixam de ser emoções humanas. Portanto, acho que sim. E nisso tu tens que perceber e pesar muito bem e balançar muito bem o que é que eu vou apalhaçar e o que é que eu vou manter real e humano. Porque estou a trabalhar para o pior, entre aspas, o pior público de todos, que são as crianças. O pior, entre aspas, porque é o pior / melhor. Mas o pior no sentido que são quem mais nos põe à prova e quem mais nos desafia, porque vão topar tudo. Portanto, é um pior melhor, a bem dizer. Qual é que é... Não sei se me consegue responder a isto, mas qual é que é a melhor memória, ou a memória mais forte que guardas da época que fazias as dobragens de Dragon Ball? Nem vou dizer Sangoku, vou dizer Dragon Ball, já que fazias tantas personagens. Olha, e sei que quem ouvir este podcast pode pensar, porque as pessoas só pensam em dinheiro. Pois pensamos em dinheiro porque é com aquilo que a gente vive. E temos contas para pagar como as pessoas normais, e temos comida para pôr na mesa como as pessoas normais, e temos carros para abastecer e seguros para pagar como as pessoas normais. Portanto, a memória que eu melhor guardo dessa época é o
que se pagava nas dobragens às pessoas. Pagava-se aquilo que era justo. Hoje não se paga aquilo que é justo. É uma ninharia o que pagam hoje para tu fazer dobragens. Tanto que por isso é que eu já não faço tantas dobragens, porque eu tenho que viver. E realmente, se me perguntarem, portanto estás a dizer que foi por dinheiro, se quiserem filtrar por aí, poder-te-ei dizer sim, a memória que eu melhor guardo dessa época é o dinheiro, porque era quando pagavam aquilo que era justo aos autores. Eu não estou a dizer só a mim, eu estou a dizer o que se pagava nas dobragens nessa altura era o que era justo pagar aos atores, todos, aos técnicos todos. Hoje não é, porque apareceram muitas empresas de dobragens, apareceram muitos canais de televisão a terem desenhos animados e isto ficou um mercado quase que negro, um mercado negro, porque são 7 cães a um osso, a ver quem é que faz o melhor orçamento, para a televisão decidir a quem é que manda, a que empresa é que manda então fazer a dobragem e por aí fora. E depois o que é que acontecia? Ias tendo as empresas que iam descendo os preços aos seus orçamentos para ficarem com as séries. E depois hoje tens outra situação, que tens empresas que são controladas por Espanha, que é muito bom, que são ibéricas, já não são portuguesas, respondem a Espanha, mas também não te pagam o que pagam em Espanha, que é o mais engraçado de tudo, porque em Espanha isto está tabelado. Aqui também está tabelado, mas são cêntimos. E eu não vou falar mais, porque senão estas coisas depois tornam contornos errados. Mas achas que houve, de alguma forma, houve um investimento ou um desinvestimento? Houve um desinvestimento. Um investimento no sentido em que há mais pessoas. Há e um mais investimento estúdios? porque há mais estúdios. Tens aí um investimento porque tens mais estúdios, porque há mais séries, há mais canais e Sim. por aí fora. Mas como o mercado é maior, automaticamente tudo desceu. Tudo. Os preços todos desceram. E chegas a ter pessoas que, se te fizerem uma série em que, vamos supor, de 25 episódios só entram em 5, epá, então que a gente grave esses 5 logo numa tarde. Não me façam ir, vir de casa para gravar hoje um, amanhã outro, porque senão, pelo que te pagam, tu é que pagaste para ir trabalhar. Porque já não te compensou com o que te pagam por episódio. Henrique, vamos passar para a nossa A outra rubrica. última rubrica. Sim. O que será? Estou a sentir. Estou. O que é? Eu vou-te pedir duas coisas. Sim. Tenho aqui duas frases, digamos, Ok. que eu gostava que encarnasses o Ai, Goku, meu Deus, que medo. para- Sim. para termos aqui um flashback. Ok. Down memory lane. Sim. Vamos descer a rua da memória. Sim. Exatamente. E vamos estacionar lá bem ao fundo. Ok. E o que eu te gostava de pedir era para. E tu já falaste nisto nesta entrevista. Sim. É a famosa frase que há um bocado falámos de enchimento de chouriço, o que acabavam por usar nos bonecos quando continuavam a falar, que é Sim, a mexer a boca. agora silêncio que eu vou cantar o fado. Agora silêncio que eu vou cantar um fado. Isto é genial. E por fim, Sim. e não menos importante. Olha, desculpa eu estar-te a interromper, mas curiosamente também vou dizer às pessoas, eu tenho imenso merchandise do Dragon Ball que eu compro. Compras Ok? também. Compro t-shirts, sapatos, canecas. Eu também sou fã do Dragon Ball. Pop-ups, Tens pop-ups? os Funko Pops. Pops, sim. Tenho, sim senhor. Tenho. As pessoas mandam para assinar e eu mando de volta, mas eu também os compro. Tens todo um santuário também. Tenho, sim senhor. Tenho. Para terminar, eu gostava, e não sou o único com certeza, e se puderes fazer o melhor possível para não destruires o nosso estúdio. Já percebi o que é que tu vais pedir. Vais pedir o Kamehameha e para me afastar do microfone para não estar a destruir o estúdio. Exatamente. Eu já sabia. Desculpa, deixa-me afastar. Ok, até já, espera. Vou ali para arroz. Espera aí. Estourei os níveis, ou não? Não. Não? Ok. Incrível. Ok. Até me arrepiei. Obrigado! Isto é o Só Gohan a responder-te. Goku, muito obrigado por teres despendido um pouco do teu tempo. Obrigado, meu super guerreiro. Também, Tomás. Em Obrigado. detrimento de estares a combater o mal. Muito obrigado também a si desse lado por nos ter acompanhado nesta viagem ao passado.
Eu sou o Tomás Delfim. Este podcast conta com a coordenação de Joana Beleza e João Martins, direção de João Vieira Pereira, fotografia de capa de José Fernandes e Tiago Pereira Santos e um agradecimento especial à restante equipa de sonoplastia, Salomé Rita, Gustavo Carvalho e João Luís Amorim. Obrigado. Não se esqueçam de seguir o podcast na vossa plataforma predileta e nós estamos cá para a semana. Era uma voz e continuará a ser. E digo mais, não percam o próximo episódio, porque nós também não! Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.